Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Hoje, prova comentada de arquivologia da última Polícia Federal, cargo administrativo. A gente vai comentar junto aqui, ó, as 12 questões de arquivologia que caíram na última prova da Polícia Federal, cargo administrativo. Lembrando, a gente não está comentando a prova de escrivão, que também cai em arquivologia. A gente está comentando a prova da Polícia Federal, cargo administrativo. Esse concurso acabou de ser autorizado. Ele foi autorizado, na verdade, essa semana. Foi autorizado no dia 10/12 de 2024. Não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas daqui uns 3 meses esse concurso já vai estar na praça, beleza? Cara, é um excelente concurso para quem está estudando, principalmente para carreiras policiais. Lembrando que ele não é um concurso policial, ele é um concurso administrativo, mas para quem está estudando para carreiras policiais é muito bom realizá-lo, é muito bom fazê-lo. Você vai estudar português, noções de informática, raciocínio lógico, arquivologia, que você aproveita também para escrivão, aproveita também para outros concursos também de carreira policial que caem, tá bom? Vamos lá, vou comentar as 12 questões contigo de arquivologia. Também vou fazer vídeo comentado das questões de raciocínio lógico, mas não nesse daqui. Esse daqui é só arquivologia, para você saber exatamente o nível que caiu na última prova. Já adianto, cara, muito fácil, muito tranquilo, e como pode vir na próxima prova. Lembrando, cara, as questões se repetem, tá bom? Bora lá. Vamos comentar então essa prova de arquivologia que caiu na última Polícia Federal, cargo administrativo. Eu vou deixar aí para você, vou deixar aqui no link da descrição, um link com essas questões comentadas e também com o gabarito delas para você poder ter aí na sua casa, tá bom? Bora lá. Primeira questão que caiu: os documentos de arquivo são colecionados com finalidades culturais e sociais. Então, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que os documentos de arquivo são colecionados. Você precisa entender uma coisa na arquivologia. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: isso aqui cai demais, cara. E, como eu te disse, as questões se repetem. Se perguntar para você o que é um documento de arquivo para arquivologia, o que é um documento de arquivo para situação arquivística, você tem que dizer que um documento é um suporte adicionado de uma informação. Essa é a primeira coisa que você precisa colocar na tua mente, que isso daqui é uma das questões mais fáceis e que mais cai em prova. Documento é um suporte mais uma informação. Documento é um suporte mais uma informação. Isso tem muita chance de cair, inclusive, na próxima prova. Tá? É um suporte adicionado de uma informação. E qual que seria esse suporte, professor? Qualquer um. Se quiser cobrar um pouquinho além, ele vai falar assim, ó: documento é um suporte, vírgula, qualquer que seja o tipo desse suporte, vírgula, adicionado de uma informação, e também qualquer que seja essa informação. É um documento. Por que você está me falando isso? Porque você não pode confundir e não pode colocar na mesma frase documento e coleção. Não pode? Não, não pode. Se você colocar os documentos são colecionados, os documentos têm um sentido de coleção, pode colocar que está errado, porque isso daqui não cai, cara, isso daqui despenca. Cai muito em prova perguntando e colocando documento de um lado, coleção de outro, e eles não têm relação. Coleção tem a relação com biblioteca, tem relação com museu, tem relação com esse sentido, é um segundo sentido e não um valor primário, mas um valor secundário do documento. Tá bom? Então, por esse motivo, essa primeira questão aqui, ela está errada. Essa primeira questão aqui, ela está errada. Você não pode misturar documento e coleção na mesma frase. Questão tranquilíssima. Segunda, um conjunto de documentos em suporte papel
produzidos e recebidos por determinado órgão durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte, consiste em um arquivo. Cara, isso daqui é muito top, por quê? Peraí, um conjunto de documentos com sentido de produção, recebidos, produzidos por determinado órgão durante o desenvolvimento de suas atividades específicas ou atividades de suporte, consiste em um arquivo. Você tá vendo que aqui sim nós temos um conceito perfeito, um conceito bem legal de arquivo, onde ele coloca para você, peraí, cara, documento, na verdade, é uma produção daquela instituição. Eu estou produzindo esse ofício para mandar. Eu não estou colecionando ele, não tem esse sentido de coleção, não tem esse sentido onde a gente vai ter documentos iguais, mas é um documento que foi produzido no interesse da instituição. É um documento que foi produzido por determinado órgão, é um conjunto de documentos que foram recebidos também. Aí sim, aqui nós temos sim um arquivo. Tira esse sentido de coleção. Você está vendo que logo na segunda questão ele trouxe um conceito bem legal, um conceito que é diferente da primeira questão que estava errada. Essa daqui sim, perfeita, é uma questão que traz um conceito que a gente aprende com ela, Questão perfeita. Questão número 3. Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo intermediário. Essa daqui, meu querido, eu vou te explicar aqui no quadro porque é uma questão extremamente importante e que vai cair na próxima prova. Não necessariamente a mesma questão, mas vai perguntar no mesmo sentido. Ela disse assim, ó, os documentos frequentemente utilizados compõem o arquivo intermediário. Professor, eu não sei o que são frequentemente utilizados e, professor, eu também não sei o que é um arquivo intermediário. Então, um resumo rápido aqui para você a respeito de teoria das 3 idades documentais. Professor, arquivo intermediário tem a ver com 3 idades documentais? Tem. Então, você precisa saber que quando a gente está falando de teoria das 3 idades documentais, primeiramente nós temos a idade corrente. Professor, eu posso dizer que a idade corrente é a primeira idade documental? Pode. Não pode, como deve. O que tem nessa idade corrente que é a primeira idade documental? Nessa idade corrente, você precisa entender que aqui, ó, nós temos um valor primário do documento. Nessa idade documental, nós temos documentos de valor primário. Peraí, mas o que são esses documentos de valor primário? Você precisa saber que documento de valor primário, que está na idade corrente, que é a primeira idade documental da teoria das 3 idades documentais, significa que você vai ter documentos muito utilizados. Que você vai ter documentos frequentemente utilizados. É por isso que a gente não chama só de idade primária. É por isso que ele não tem só valor primário, mas ele tem um valor primário elevado. Peraí. Então, se eu digo que a idade corrente tem um valor primário, que não é só valor primário, é valor primário elevado. Esse elevado significa que eu tenho uma frequência elevada de uso? É exatamente isso. Se você pegou isso, você vai acertar questões, inclusive, difíceis de arquivologia, que, na verdade, são consideradas difíceis, que arquivologia é mamão com açúcar. Entendeu a idade corrente? Aí sim você tem que pegar e você tem que entender a idade intermediária. Agora eu matei. Por quê? Porque se a idade corrente tem um valor primário, que não é só primário, é primário elevado, então a idade intermediária, que é a segunda idade documental, tem um valor secundário? Não tem um valor secundário. Cuidado com isso, cara. Cuidado com esses decorebas. Tem que estudar, senão erra. A idade intermediária, que é a segunda idade documental,
também tem valor primário. A segunda idade documental, cara, ela também tem esse valor primário. Professor, mas se a idade corrente tem valor primário, que é a primeira idade documental, a idade secundária, que é a idade intermediária, também tem valor primário. Então, por que eles não fizeram só um nome? É porque ainda tem diferença. A idade primária tem um valor primário que eu falei para você que é elevado porque a gente utiliza bastante essa idade e os documentos são frequentemente utilizados? Calma aí! Então, a idade intermediária não é só uma idade intermediária com valor primário, é uma idade intermediária com valor primário diminuído. Porque você sabe, você consegue matar, consegue sim. Se aqui eu tenho um valor primário elevado porque eu utilizo muito e por isso que ele é elevado, aqui eu tenho um valor primário diminuído porque eu utilizo pouco. É exatamente isso. Matou a questão. Então vem aqui comigo e a gente mata essa questão bisurada. Olha só. Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo intermediário negativo. Os documentos frequentemente utilizados devem compor o arquivo corrente. Por isso, pelos motivos que eu te expliquei ali nesse exato momento, por isso, questão errada. Beleza? Continuando. Vamos lá. Próxima. A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade. A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade? Professor, que fase arquivística que é essa? Vou te dizer, olha só, você precisa entender que essa fase da idade intermediária, que você já entendeu que é a segunda idade documental, que você também já entendeu que tem valor primário, não é só valor primário, é valor primário diminuído, você tem que saber que essa fase aqui, ó, além de ter esse valor primário, ela é a fase da destinação. Fase da destinação é os documentos de arquivo, quando eles chegam nessa segunda idade aqui, cara, eles não necessariamente precisam ficar, na verdade, eles necessariamente não vão ficar nessa segunda idade. Eles vão ter uma destinação. A destinação desse documento pode ser recolher a última idade documental ou eliminar. É por isso que você diz que essa fase aqui, ó, é onde a gente encontra a tabela de temporalidade de documentos de arquivo. Na idade, portanto, intermediária, que a gente encontra a tabela de temporalidade. E o motivo é porque é a fase da destinação. E essa tabela de temporalidade é que vai dizer se esse documento vai ficar aqui e vai ficar aqui por tanto tempo. Só sabendo isso, você já mata a questão. Beleza? Matou? Olha só. Então, o que que diz? A fase arquivística em que esteja o documento é indicada pela tabela de temporalidade. Perfeito. Na idade intermediária e, de fato, é a fase arquivística em que esteja o documento. Perfeito. Questão é, então, correta. Próxima. A função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato de o documento poder ser levado a juízo para comprovar determinada informação, mas também pela capacidade desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem. Questão de que você não precisa, sinceramente, estudar tanto para acertar uma questão dessa, cara. Olha que questão bonita. A função de prova do documento de arquivo evidencia-se não só pelo fato de o documento poder ser levado a juízo para comprovar determinada informação, mas também pela capacidade desse material, deveria ser, desse material de testemunhar as atividades que lhe deram origem. Questão certinha, questão que não tem erro, que você não precisa de 1 milhão de teoria para acertar, tá? A transferência
dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários justifica-se pela diminuição do valor primário dos documentos. Aqui é muito bom, cara, porque eu consigo provar para você que somente na base do exercício e te explicando uma questão anterior a gente mata essa. O que ele disse para você? Que a transferência dos arquivos correntes para os arquivos intermediários, ou seja, o arquivo está aqui e vai para cá. O que acontece quando o arquivo está aqui e vai para cá? Nós temos onde eu tinha um valor primário elevado, agora nós temos um valor primário diminuído. E eu te expliquei e você já sabe que esse valor primário tem relação com a frequência de uso. Então, aqui diminuiu o valor primário para passar para cá. Então, a frequência de uso que aqui era elevada, aqui ficou diminuída. Então, por que o documento transfere daqui para cá? Porque ele diminui o valor primário e porque a gente utiliza menos. E porque a frequência de uso diminuiu. Uma palavrinha que você precisa decorar. Decorar. Corrente para o intermediário chama-se transferência. Corrente para o intermediário chama-se transferência. É assim que vai cair para você. Não vai cair outra palavra. Vai cair transferência. Se está na primeira idade e foi para a segunda, é transferência. Agora, se do corrente veio... Eu não te expliquei aqui agora, mas eu já estou te dando um bizu de prova. Do corrente veio para a última idade documental, que essa idade chama-se permanente, aí você chama de recolhimento. Recolhimento, tá bom? Bizu de prova, importantíssimo. Vamos lá, continuando. Então, a transferência, que foi o que eu te disse, dos documentos dos arquivos correntes para os arquivos intermediários, justifica-se pela diminuição do valor primário? Perfeitamente. Questão correta. A primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo ao receber um documento é distribuí-lo? Professor, eu não estudei protocolo, então não tem como eu acertar essa questão. Você não estudou, vou considerar exatamente isso. E vamos ver se a gente não consegue acertar essa questão, cara. Pensa comigo, homem de Deus, mulher de Deus, pensa comigo. Você consegue entender que protocolo é um setor ali da organização? Você consegue entender? Por exemplo, quando você vai aí, sei lá, na prefeitura, você vai levar um ofício lá na prefeitura, você vai levar esse ofício lá no protocolo, certo? Certo, começou a entender. Peraí, você acha na tua cabeça, para pensar comigo, você acha na tua cabeça que quando você entrega esse ofício lá na prefeitura, você chega lá para Dona Elizabeth, que é a mulher que vai receber esse ofício. Dona Elizabeth, eu quero protocolar esse ofício aqui. Você acha que a Dona Elizabeth vai pegar esse ofício que você entregou, pegou da tua mão, ela já vai pegar, já vai caminhar, já vai falar assim, ó, não, tô aqui, fulano, ele trouxe esse ofício aqui para você, então acabou. Você acha que o protocolo ele faz exatamente essa sequência? Você entregou para Dona Elizabeth, ela pegou da tua mão e não fez mais nada e entregou, distribuiu esse documento. Você acha que foi isso? É claro que não. É claro que não, cara. A Dona Elizabeth tem que pegar esse ofício, ela tem que classificar, ela tem que analisar esse ofício para ver, para fazer um sistema ali e poder depois localizar esse ofício, saber para onde que esse ofício, de onde que veio, para onde que foi enviado. Ela precisa trabalhar, cara. Senão a Dona Elizabeth ali vai ser o quê? Uma distribuidora, senão o nome seria distribuidor, não protocolo. Protocolo tem que fazer a classificação, tem que analisar para colocar um número para você encontrar esse ofício depois, tem que trabalhar. Então, logicamente, a primeira ação a ser tomada pelo setor de protocolo ao receber o documento é distribuí-lo? Claro que não. A Dona Elizabeth tem que trabalhar, tá bom? Então, por isso, questão errada. Viu? Sem estudar, se acerta.
Os documentos do arquivo permanente têm valor probatório ou informativo? Exatamente isso. Os documentos do arquivo permanente têm valor probatório ou informativo, sim. Professor, fala alguma coisa do arquivo permanente? Falo. Eu não falei para você hoje que os documentos de arquivo corrente e intermediário têm valor primário? Falei. Os documentos de arquivo permanente, que são a terceira idade documental, você tem que entender que eles têm valor, não é mais primário, agora sim é um valor secundário, tá? A gente não tem mais frequência de uso, a gente não tem mais esse valor administrativo, funcional, mas sim esse valor informativo, esse valor de prova, esse valor histórico, esse valor cultural, tá bom? Decora isso que é sucesso. Próximo. O ponto de partida de toda ação arquivística em uma organização, inclusive para a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, é o diagnóstico da situação dos arquivos. Essa questão está certa. Quando a gente fala de diagnóstico, para quem estuda comigo sabe, e agora é um pouquinho avançadinho, mas não preocupa não. Quando a gente fala de diagnóstico, a gente sabe que a gente tem um diagnóstico do tipo minimalista e um diagnóstico do tipo maximalista. Tá bom? Tem que entender essas duas. Não vou entrar aqui nesse aspecto porque acaba demorando um pouco mais e aqui eu quero só responder essas questões com você de prova. Mas é tranquilo, o diagnóstico é isso, é você entender a situação do arquivo. Você pode entender essa situação num tipo mais minimalista ou entender essa situação num tipo mais maximalista, tá? Continuando. Os documentos microfilmados, o documento microfilmado tem valor de prova legal, de acordo com a legislação brasileira. De fato, o documento microfilmado, uma das características da microfilmagem é sim manter o valor de prova do documento. O que significa isso, professor? Que esse documento vai valer em juízo ou fora dele, tá? Então essa questão aí tá legal, essa questão tá certinha. Produzir documentos de arquivo em papel cujo pH seja neutro é uma forma de preservá-los. Questão perfeita, tá? Questão perfeita. Sempre que falar com você na arquivologia a respeito de preservação, conservação e restauração, você precisa buscar um pH neutro. Professor, o que é isso? Isso é decoreba. Pode decorar que sempre você busca na arquivologia um pH neutro, que você é sucesso, que você vai acertar um monte de questão. Cara, na arquivologia tem um monte de coisa que você só decora e vai para cima, que dá certo, que você só precisa acertar. Você não precisa entender a arquivologia, que você não vai usar para mais nada depois. Bora! Último. O ofício, o memorando e o processo são exemplos de tipos documentais. Essa questão aqui, ó, é sensacional. Eu tô para dizer que tipo documental na arquivologia, cara, é uma das coisas que mais cai. Mais cai. Quando cai para você tipo documental, meu querido, minha querida, você tem que saber que tipo documental é a espécie do documento adicionado de sua função. Professor, o que você acabou de me falar? Eu acabei de falar para você o conceito de tipo documental. Então você decora e coloca aí na tua mente que se perguntar para você, cara, o que é um tipo documental de conceito? Explica para mim? Sim. Tipo documental, o professor Alexandre falou que é a espécie, e eu tenho que decorar essa palavrinha espécie, mais função do documento. Isso cai demais. Demais. E cai exatamente assim. Espécie mais função, igual a tipo documental. Matou um monte de questão. Professor, mas de qual outra maneira que pode cair? Do jeito que caiu aqui, ó. Do jeito que caiu aqui. Mas como que caiu, professor? Ele te deu 3 exemplos. Ofício, memorando e processo são exemplos de tipos documentais? Peraí. Se o professor falou que para ser um tipo documental precisa ter a espécie e precisa ter a função, e ali tem uma palavrinha de cada. Por quê? Porque ele disse assim, ó, ofício é um tipo documental, memorando é um tipo documental, processo é um tipo documental. Ele disse que tinha que ter 2 palavras, espécie e função, e ali só tem uma palavra? Então eu acho que está errado. Está errado.
Isso está errado. Por quê? Porque para ser tipo documental tem que ter a espécie e tem que ter a função. Professor, dá um exemplo para eu entender. Certidão é um tipo documental? Não é. Mas espera aí, certidão de casamento é um tipo documental? Aí é. Porque tem a espécie e tem a função. Certidão, eu sei que não é, mas certidão de óbito é um tipo documental. Aí sim. Beleza? Lembra, bizu de prova, para ser tipo documental, tem que ter essa preposição de. Tem que ter o de. Sempre vai ser o de. Certidão de óbito, certidão de casamento, tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Prova comentada para vocês de arquivologia da última Polícia Federal Administrativa. Cara, são 12 questões de arquivologia muito importantes e muito fáceis também. Vamos combinar, tá bom? Convido você a vir para nossa mentoria, curso completo, tudo, absolutamente tudo, direto ao ponto e da mais alta qualidade para a Polícia Federal Administrativa e também cargo de agente, escrivão e todos os outros concursos que você quiser. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.